E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Um vídeo que estou planejando fazer há muito tempo, estou trabalhando nesse vídeo há muito tempo, na verdade. Foi um vídeo que demorou um mês pra ser concluído e eu finalmente concluí. Que, no caso, como vocês já viram aí no título, eu tô aqui pra ler os 5 livros que fazem mais sucesso na prisão. Exatamente, na prisão, prisões do Brasil, no caso, mais especificamente. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu vi um post no Instagram do Quebrando o Tabu em parceria com o Descomplica, né? E aí eles fizeram essa parceria e eles fizeram essa apuração com base nos dados feitos por um levantamento da DPEM nas prisões federais e um feito pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. E aí eles chegaram a essa lista e são com 5 livros, vou falar pra vocês os 5. E eu achei muito interessante ler isso, porque pra quem não sabe, tem uma lei que ela estimula a leitura nas prisões e compensa diminuindo os dias de pena. Obviamente eu acho que não se enquadra para todos os detentos, mas é uma forma de reduzir alguns dias ou o tempo de permanência desses presos lendo um livro. Então, se eu não me engano, quando você conclui a leitura de um livro, reduz alguns dias na sua pena. E eu achei muito interessante ler esses livros e tentar entender por que talvez esses livros sejam os mais famosos aí nas prisões do Brasil. É um tema que eu achei interessante. Vocês sabem que eu gosto de sempre fazer uns vídeos assim meio diferentes, pegando listas aleatórias assim de livros famosos em tais lugares ou por tais pessoas, e a gente vai fazendo aqui. E os 5 livros mais famosos estão em ordem aqui. O primeiro é O Código da Vinci, do Dan Brown. O segundo é O Processo, do Franz Kafka. O terceiro, Juízo Final, do Sidney Sheldon. O quarto, A Cabana, do William P. Young. E o quinto, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino, representando aí o Brasil, já que é um livro nacional. Caso eu tenha chegado nesse vídeo por acaso e não saiba como funciona, eu vou lendo os livros e aí eu leio o livro, volto aqui e falo minha opinião, sem spoilers, e falo um pouquinho da história também. Agora, de início, eu já queria falar pra vocês sobre o livro Código da Vinci, porque eu li esse livro muito recentemente, porque ele também apareceu como um dos livros aí mais lidos pelos usuários do Scooby. Como faz muito pouco tempo que eu li esse livro, eu não reli agora pro vídeo, mas eu lembro muito bem dele, eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas. Esse livro vai falar sobre um assassinato que ocorre no Museu do Louvre, e a gente tem esse professor, historiador, é um cara que ele é basicamente muitas coisas, ele é muito inteligente, ele estuda muito simbologia, teorias da conspiração e essas coisas do tipo. E aí ele é chamado para ajudar na investigação desse assassinato e muitas coisas começam a acontecer. É um livro perfeito para quem gosta de teorias da conspiração, para quem gosta de simbologia, faz muita simbologia à arte, coisa assim que você nem imagina. Achei um livro muito bom porque, apesar de ser um livro de ficção, tem momentos que parecia que eu estava lendo um livro assim de história, que eu aprendia muitas coisas lendo esse livro. Obviamente, até o próprio autor fala que não é pra tomar aquele livro como se fosse tudo 100% verdade, mas é uma experiência incrível, eu gostei muito, foi meu primeiro contato com Dan Brown. Eu recomendo demais esse livro porque realmente é um livro bem surto, assim, tem vários plot twists, várias reviravoltas, várias coisas que vão acontecendo. Aparece uma personagem também muito importante pra história, que eu não vou falar o porquê dela ser importante. E aí meio que junta essa personagem com esse professor e casa muito bem tudo, porque o Dan Brown sabe como ir motivando o leitor, então cada final de capítulo é um surto diferente e ele vai apresentando essas teorias da conspiração que até eu comecei a acreditar em algumas. Foi um livro que eu fiquei tão doido que quando eu tava lendo e pesquisando as coisas que ele vai citando e referenciando ao longo do livro, ele fala sobre pinturas do Leonardo da Vinci, e aí quando ele falava da pintura, eu ia no Google ver a pintura pra ver as coisas que ele tava falando e tentar achar os símbolos ali, as simbologias e as teorias da conspiração. Então assim, ler este livro é uma experiência. Caso você não tenha lido, eu sei que é um livro bem famoso e que é famoso há muito tempo. Eu fico aí a super recomendação, pelo menos eu gostei bastante. E outra coisa que eu achei interessante dessa lista é que basicamente os 5 livros têm meio que um mistério, apesar de A Cabana e Eu Receberia as Piores Notícias não serem livros assim thrillers, os 3 primeiros são, mas eles têm ali meio que um mistério de qualquer jeito, e também é interessante porque são 5 livros assim muito famosos e muito assim antigos, não são livros assim tão recentes, e se mantém meio que até hoje, né, porque essa publicação saiu agora em agosto de 2021. E caso você esteja se perguntando também, se você acompanha aqui o canal há mais tempo, eu já li A Cabana, foi literalmente o primeiro livro que eu li na minha vida. O Lucas Leitor se iniciou com A Cabana, porque era literalmente tipo, um dos únicos livros que tinha na minha casa, e aí eu peguei pra ler e li até o final. Isso foi tipo em 2013, então já faz bastante tempo, e faz tanto tempo que eu resolvi reler o livro pra esse vídeo, porque eu não queria falar sobre o livro contando com minha experiência, que eu nem lembro direito. Eu lembro assim da história e tal, tudo mais, mas eu não lembro o que é que eu achei. Eu acho que seria demais eu falar desse livro sem reler, porque faz muito tempo, gente. É o primeiro livro que eu li depois de já ter lido 1000 coisas, e eu tinha nessa época, sei lá, uns 12 anos. E eu provavelmente vou ter uma percepção diferente do livro agora, então eu tô bem animado, porém tô nervoso com essa leitura, porque eu tenho um pouco de medo de reler livros assim que eu li há muito tempo. Se não se esqueça de deixar logo o like aí no vídeo, pra vocês não esquecerem de deixar no final. Se inscreve caso você tenha chegado nesse vídeo por acaso, estamos aí com essa meta de chegar até 50 mil até o final do ano, quem sabe, né?
Tá muito em cima o final do ano? Tá, mas quem sabe a gente não consegue. Já volto aqui falando do primeiro livro que eu li da lista. E vamos falar de Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Gente, meu Deus. Eu ainda tô tentando absorver esse livro, já faz alguns dias que eu li, mas eu não vim falar antes sobre ele, porque muita coisa pra ser absorvida, muita coisa para ser dita sobre, e ao mesmo tempo sinto que nada do que eu possa dizer consegue explicar o que seria esse livro. É um livro nacional, publicado em 2005, e vai se passar mais ou menos ali, não tem uma data específica, mas ele se passa durante a época da Corrida do Ouro, no Pará. Então, acho que é entre os anos 80 e 90, me perdoem se eu estiver passando informações erradas para vocês. Mas eu tenho quase certeza que é isso. É um livro que é basicamente um romance, só que não é um romance nem um pouco normal, ou como a gente está acostumado a ler em romances. A gente vai ter aqui um personagem que ele está em uma pousada, e aí, enquanto ele está nessa pousada, ele conhece uma pessoa que começa a contar pra ele sobre uma história da vida dele no passado. E ele começa a se lembrar também do quando ele conheceu a Lavínia, que é uma personagem extremamente importante para esse livro aqui. E ele vai lembrando desses momentos de como ele conheceu ela e como foi a vida dele com ela, e ao mesmo tempo ouvindo a história desse outro personagem que está falando pra ele. Um dos pontos positivos que eu já queria destacar aqui, eu achei muito interessante a forma como o autor fez essa mesclagem de passado e presente de uma maneira que não ficou confusa, só que ao mesmo tempo ele não tem uma separação. A gente tá ali lendo no presente e do nada na linha de baixo já tá no passado, e por mais que no começo algumas pessoas podem achar isso um pouco confuso, você pega rápido. Então você meio que já se acostuma com isso e você já se situa automaticamente. Você consegue notar quando está no presente, quando ele vai pro passado. E eu achei isso uma forma interessante e diferente de criar o ritmo da história. E acabou não deixando cansativo. O livro também ele é extremamente bem escrito, mas um ponto positivo é uma escrita muito bonita, tipo assim, muito bonita mesmo. Eu fiz imensas marcações porque parece poesia, a forma como o autor escreve em alguns momentos aqui. Tem umas passagens também que ele tira desse livro imaginário, que não existe, eu fui pesquisar depois sobre amor, e essas passagens são bem bonitas também. E é interessante também porque o relacionamento dele com a Lavínia é um relacionamento de adultério, porque a Lavínia é casada com o pastor da cidade e ela se envolve com o nosso protagonista. Então é muito interessante ler um livro da perspectiva do amante, porque geralmente quando a gente lê histórias de adultério, pelo menos comigo, ou é no ponto de vista da pessoa que está traindo, ou é no ponto de vista da pessoa que está sendo traída. E aqui a gente tá no ponto de vista da pessoa que não tem um envolvimento direto no casal, mas ao mesmo tempo tem muito envolvimento, porque no caso ele seria a terceira pessoa. E é muito interessante ver essa parte das reflexões que o autor faz, principalmente sobre o fato de ele saber que ele não tem o relacionamento assim sério, o relacionamento assim meio que público, só que obviamente ele sente ciúme, ele sente tristeza, porque eles acabam se envolvendo muito e ele é muito apaixonado pela Lavínia. Isso é uma coisa que fica clara desde o começo do livro. Ele é literalmente quase obcecado, eu diria, por essa personagem. Achei muito interessante a forma como o livro começa, deixa eu ler pra vocês. Não adianta explicar, você não vai entender. Às vezes, como num sonho, vejo o dia da minha morte. É uma coisa meio espírita, um flash. E embora a mulher não apareça, sei que é por causa dela que estão me matando. E tenho tempo de saber que não me deixa infeliz o desfecho da nossa história. Terá valido a pena. Gente, como começar um livro, ler isso e não querer ler já o resto tudo? Porque quando eu li essa primeira, isso é literalmente o primeiro parágrafo do livro, eu já fiquei desesperado pra ler tudo isso. E a gente vai ter esses momentos que o personagem tem esses sonhos, que ele sempre sonha ou tem essa sensação de que ele vai morrer em algum momento, ser atacado, alguma coisa assim, por conta da Lavínia. E ele fica falando que mesmo que isso realmente aconteça, vai valer a pena, porque só o fato de ele ter tido um tempo com ela, e ter passado momentos com ela, e ter amado ela, vai valer a pena. Então, é um amor muito bonito, só que é um amor muito complexo e muito complicado também. Porque a gente vai ter uma personagem aqui, a Lavínia, que desde cedo convivia com abusos, convivia com abandonos, e foi meio que aprendendo, não por vontade própria, mas pelas circunstâncias da própria vida, a viver sozinha e fazer de tudo pra tentar sobreviver no mundo. Isso acabou moldando a personalidade dela para o que a gente conhece. Tiveram algumas coisas que eu não gostei muito, assim, da questão da abordagem, só que eu entendo também que muita coisa que o autor colocou para incomodar de propósito, principalmente se a gente parar pra pensar no contexto que a história está inserido. Então, o livro é 2005, mas se passa numa época anterior a isso. Obviamente não tem como a gente esperar que todos os personagens do livro tenham a mente super aberta, que não tenham comentários desrespeitosos, preconceituosos e que não vai deixar a gente incomodado. Isso é um fato. E não foi isso que me incomodou, só teve uma única coisa que eu marquei no livro, que é essa parte de rosa aqui,
que foi a única coisa que eu não gostei, que não foi nem nesse sentido, foi porque o autor usou uma comparação que eu achei bem infeliz, fez uma comparação com o livro Lolita, do Vladimir Nabokov, e eu já li esse livro, e ficou parecendo que o autor não entendeu nada da história de Lolita, porque ele meio que deu a entender que a Lolita gostava de receber olhares do Humbert ou de outros homens, e que ela provocava, como se meio que ela pedisse. Só que se você já leu Lolita e fez a interpretação correta, pelo menos pra mim, a gente sabe que o Humbert não é um narrador confiável, que tudo que ele fala ali, e principalmente as coisas que ele fala sobre a Lolita e essas partes que ele fala que ela olhava pra ele de uma forma provocativa, como se ela quisesse que ele fosse um pedófilo, é uma forma que ele tá usando de tentar convencer a gente que o crime dele foi menor. Só que ficou parecendo aqui nessa parte que o autor não entendeu muito bem a interpretação, e eu não gostei dessa comparação. Eu também não me agradei muito da forma como ele construiu a personalidade da Lavínia, porque tem todo aquele rolê de como se tivesse duas, até tem tipo um nome, ela tem tipo 2 nomes, um para cada personalidade, e é como se basicamente fosse isso. A gente vai ter a Lavínia livre, a Lavínia que é muito amorosa, muito simpática, que gosta de carinho e atenção, e vai ter a outra personalidade da Lavínia que ele fala aqui, que seria esse espírito mais raivoso, esse espírito que não liga pra nada e foda-se todo mundo, sabe? E também é foda porque a personagem feminina aqui, a Lavínia, ela nunca conheceu um amor saudável de verdade, eu diria. E eu também não gostei muito do final que o autor deu pra ela. Então, por esse motivo, eu acabei dando 3,5 pro livro, porque tiveram muitos pontos positivos, muitas coisas que me fizeram muito sentir. É um livro que eu ainda me pego pensando, às vezes, sobre algumas frases e sobre algumas reflexões, mas eu também não gostei 100% dele, pela época do livro. Isso pode ter influenciado a época que foi escrito, mas não é um livro que eu achei ruim. É um livro que eu achei bem bom. Na verdade, eu diria que a nota pra ele é um 3,8, não é nem 3,5, porque eu acho que 3,5 é muito baixa. Mas, no geral, é um livro que eu achei bem bom. Ele tem umas partes muito bonitas. Quando eu lembro das passagens bonitas, já me dá vontade de aumentar a nota. Já começa pelo título, né? Porque pra mim esse é um dos títulos de livros mais bonitos que eu já vi na vida. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. E tem a cena no livro que fala meio que dá origem a esse título, e eu achei muito bonita. Então, se eu parar pra pensar nesse lado, dá vontade de dar 5 estrelas. Mas aí quando eu paro pra analisar de uma forma mais, sei lá, crítica, aí eu não consigo dar uma nota tão alta assim. Mas eu recomendo esse livro sim, só que eu acho que é um livro que você não pode só ler, você tem que ler levando em consideração tudo que eu falei, e também tipo, procurar contexto histórico, procurar saber como era que funcionava, entre aspas assim, o Brasil na época que o livro é contado. Esperava que fosse virar um favorito por causa do título, velho. Eu sempre amei o título desse livro, eu queria que virasse um favorito só por causa do título, mas infelizmente não foi isso. E também outro ponto curiosidade aqui é que o personagem principal é um fotógrafo. E foi outra coisa que eu não gostei tanto assim, foi da forma como o trabalho dele como fotógrafo é abordado aqui no livro. Talvez tenha sido uma coisa que me pegou pessoalmente assim, porque eu já trabalhei como fotógrafo e tem alguns estereótipos aqui que eu não gostei muito. E sei lá, pareceu que o autor só reforçou um pouco mais disso. Mas no geral, gostei. Gostei, recomendo, e tem suas ressalvas, mas é um livro que vale muito a pena a leitura sim. Li Juízo Final, do Sidney Sheldon, e eu gostaria de dizer que eu tô bem decepcionado. Não sei se mais comigo ou com o autor, ou se foi expectativa demais que eu coloquei, porque provavelmente você já deve ter ouvido falar do Sidney Sheldon. Ele é um autor aí bem famoso, bem conhecido, principalmente quando se trata de romance policial, né, livro mais investigativo, com algum mistério, uma investigação acontecendo, e eu acabei me decepcionando bastante com esse livro, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Só que antes eu vou falar um pouquinho sobre a história, pra vocês se situarem sobre o que é que acontece aqui. O livro vai ter como protagonista o Robert Bellamy. Ele é um oficial da Marinha Americana, e ele às vezes é contratado pra fazer algumas missões secretas. E aí ele é chamado pela Agência Nacional de Segurança para investigar um caso, que foi um caso que um balão com informações militares muito sigilosas caiu em um lugar ali, muito afastado, só que bem na hora que esse balão caiu, tava passando um ônibus de turistas. E esses turistas tiveram acesso a essas informações, e aí mesmo eles recuperando o balão depois, eles sabiam que tinham de testemunhas, e eram informações extremamente sigilosas que eles não queriam que se espalhassem. Inclusive muita gente achava que tinha a ver até com coisa de alienígena. E aí o começo do livro, quando me passou essa informação, eu já fiquei, meu Deus, super ansioso pra continuar lendo, achando que ia ser um livro muito bom, muito instigante, porque além de ter o rolê da investigação, tinha essa parte de alienígena, que é uma coisa que eu gosto bastante, supostos alienígenas no caso, né? E aí ele é contratado pra localizar essas pessoas, porque eles não têm informação nenhuma dessas pessoas, só sabem que era um ônibus com vários turistas, mas não conseguiram encontrar. E aí eles acabam contratando o Bellamy pra procurar essas pessoas. E aí o que acontece? O Bellamy começa a encontrar essas pessoas. Só que coincidentemente, assim que ele encontra e informa pra Agência Nacional de Segurança que ele encontrou a pessoa, tipo no dia seguinte ou algumas horas depois, a pessoa simplesmente morre de algum acidente, alguma briga, uma coisa assim meio
inesperada, a pessoa simplesmente morre. E aí o Bellamy começa, obviamente, a ficar meio desconfiado e achar que talvez as intenções da Agência Nacional de Segurança não fossem tão nobres quanto ele achou que fosse, porque na cabeça dele ele achou que ele só ia procurar essas pessoas e passar as informações e era isso. Eles iam, sei lá, entrar em contato. E aí ele começa a pensar que talvez a vida dele também esteja em perigo, porque se essas pessoas que tiveram acesso a essas informações estão sendo mortas, por que não ele também vai ser morto, já que ele teve acesso depois de ele ter cumprido o trabalho? E aí depois que ele acha todas as pessoas, isso não é spoiler, tem até na sinopse do livro, ele começa a fugir das pessoas que ele estava trabalhando. E aí começa a outra parte do livro que eu não vou contar pra vocês, pra não estragar a experiência de ninguém. Aí já entra meu primeiro problema, porque no começo eu tava achando bem interessante esse rolê de, tipo, mostrar ele procurando essas pessoas e como ele fazia pra encontrar, porque ele tem umas ideias, assim, bem legais, que se você gosta dessa parte mais investigativa, agente secreto, você vai gostar. E aí, logo em seguida, mostrava outro capítulo da galera indo lá matar essa pessoa que ele encontrou. E aí, cada uma dessas pessoas foi morta de um jeito diferente, só que, se eu não me engano, são 15 testemunhas, que tem aqui 15 turistas, e se eu não me engano o livro mostrou as 15. E aí chegou um momento que eu achei repetitivo, porque sempre ficava essa mesma coisa, e eu meio que já sabia o que ia acontecer, ele ia encontrar a pessoa, mesmo aparecendo vários contratempos e várias coisas que indicavam que talvez ele não encontrasse, mas eu já sabia que ele ia encontrar. E aí ele encontrava a pessoa, e aí no capítulo seguinte matavam a pessoa, e ele ficava, meu Deus, eu acho que daria pra ter dado uma encurtada nessa parte da história e ter só falado que isso tinha se repetido. Eu não acho que precisava mostrar acontecendo com todas as pessoas, apesar de que foi interessante conhecer um pouquinho sobre cada personagem, só que ao mesmo tempo ficou meio sem sentido, porque o autor apresenta aqui, por exemplo, informações pessoais da vida desse personagem, apresenta a gente pra eles, desses personagens, e tipo, eles duram um capítulo e morrem. E acabou deixando o ritmo do livro um pouco cansativo pra mim nessa parte, que é mais ou menos antes de chegar na metade, que essas coisas foram acontecendo repetidamente e eu ficava, tá, eu preciso de alguma coisa que mude a história. E aí, beleza, teve um capítulo no livro que seria dessa suposta alienígena que caiu desta nave aí, que a gente não sabe se é uma nave ou se é realmente coisa militar. Eu gostei muito desse capítulo em específico, eu gostei da forma como ele foi contado, de como foi tudo meio bizarro, meio enigmático e misterioso, assim, a gente não sabia muito bem o que estava rolando e no que acreditar. E eu esperava mais disso, só que se eu não me engano só teve esse e outro capítulo nesse estilo, e foi uma coisa que eu gostei bastante. Eu acho que se tivesse mais desse tipo de narrativa e mais de capítulos assim, eu teria gostado muito mais do livro, mas não teve. Aí eu achei a segunda parte do livro da investigação muito chata, sei lá, ficou parecendo aqueles filmes de tela quente, sabe, que passa direto na Globo, que são bem genéricos, que tem uma perseguição, aí tem navio, aí tem helicóptero. Eu sei que é um livro antigo, então tudo bem ele ser clichê, só que eu achei o final do livro muito sem graça também, foi, tipo, bem sem sal. E eu também não consegui me apegar ao personagem principal, então meio que eu não tava me importando muito com ele sendo perseguido. Dá aquela ansiedade de você saber o que vai acontecer no final, só que por tudo que estava acontecendo no livro ser tão clichê, acho que não teve nada que me pegou desprevenido, nenhuma uma atitude mais ousada do autor. Eu fui ficando um pouco entediado mesmo e cansado, e eu só terminei o livro por causa do vídeo. É uma leitura legal, porque os capítulos são curtos, já pra você ler rapidinho, a fonte é bem boa, a diagramação também, mas não é um livro que, sabe, eu terminei e fiquei tipo, bom, e aí? Então minha nota no final foi 3 estrelas, porque eu achei um livro bom, é um livro ok, na verdade. Ele cumpre o papel dele, que é o que tá dizendo na sinopse já, mas nada além disso, pelo menos na minha opinião. Mas eu acho que é um tipo de livro que pode agradar algumas pessoas, só não eu. Mas também não é um livro que eu odiei, não é um livro ruim, ele é bem escrito e tudo mais, mas o tipo de história não combina comigo, mas talvez combine com você, então, sei lá, vale ainda testar. Alguns dias se passaram e eu terminei de ler O Processo, do Franz Kafka. E foi uma jornada ler esse livro, não vou mentir pra vocês. Tenho algumas coisas pra falar sobre ele. Foi meu primeiro contato com Kafka e eu tava assim bem apreensivo de qual seria a minha experiência com essa leitura. E caso você nunca tenha ouvido falar, nesse livro vai contar sobre um cara que ele vai ter aqui o nome apenas de K, tipo a letra K. E ele tá em casa assim de boa, ele é um banqueiro assim, um cidadão comum que vive a vida dele ali tranquilamente, aparentemente um cidadão honesto e tudo mais. E ele tá em casa num dia comum e ele recebe uma intimação pra ir pra delegacia, sendo acusado de um processo que ele vai ter que responder, só que ele não é informado do que ele está sendo acusado, qual é esse processo que ele vai ter que responder, e a gente vai acompanhar esse personagem dizendo que ele é inocente, se perguntando o que poderia ter feito para ter sido acusado, porque ele está sendo acusado, e ao mesmo tempo que ele fala que não fez nada demais, que ele nunca fez nada assim de errado para estar sendo processado e tudo mais, e a gente vai acompanhar ele tentando descobrir isso, e ao mesmo tempo que ele vai em busca de respostas sobre esse processo, de ajuda de alguém, sei lá, a gente também começa a acompanhar ele ser meio assim, sofrendo um certo tipo de preconceito na sociedade. Porque as pessoas ali ao redor dele, pessoas próximas e até os colegas de trabalho, quando elas ficam sabendo que ele está sendo acusado de um processo, mesmo elas sem saberem se é um processo assim justo, se ele está sendo acusado por uma coisa justa, eles realmente não sabem nem o motivo do processo, eles já começam a tratar o cara com um pouco de indiferença e já começam a não querer assim muito
contato com ele e tudo mais, já começam a destratar mesmo ele em algumas situações ali do livro. E ele começa a se sentir meio excluído. E eu achei interessante esse livro tá nessa lista desse vídeo, porque querendo ou não é uma coisa muito comum. A gente sabe que muitas pessoas aí acabam sofrendo esse preconceito quando cumprem alguma pena e saem. É um pouco complicado para essas pessoas se reinserirem na sociedade. Muita gente também tem esse preconceito e não quer contato simplesmente por a pessoa já ter pisado numa prisão. E muitas vezes a gente nem sabe pelo que essa pessoa foi presa, se ela foi presa justamente ou não, porque também a gente sabe que o sistema judiciário no mundo todo é falho e comete erros, e a gente tem vários exemplos de erros que já foram cometidos, de pessoas que foram presas injustamente, e no Brasil isso não é diferente, obviamente, né? Então eu achei interessante. O livro ele é cheio de, assim, de críticas e camadas e metáforas que a gente pode tirar sobre várias coisas. Também vai falar muito sobre esse rolê da justiça mesmo e dessa burocracia que é muito complicado, porque ele tenta ir atrás de respostas e de entender esse processo e de pedir ajuda, mas é sempre muito complicado, porque é sempre, parece que não é uma coisa que as pessoas querem. A parte ali mais jurídica, as pessoas que trabalham ali querem que cidadãos assim comuns tenham acesso, como se fosse uma coisa só para eles terem acesso, e é para você realmente não saber muito sobre esse assunto e ficar confuso mesmo. Eu gostei muito do livro, assim, no quesito da trama e de tudo que o Kafka faz a gente refletir, de todas as reflexões que o livro traz e de todas as metáforas. Mas se eu for avaliar o livro assim no sentido da minha experiência de leitura, eu não vou dizer que foi tipo assim o melhor livro que eu já li na vida, ou que foi uma experiência 100% positiva, porque tipo, o começo do livro começou muito bom pra mim, tipo, os primeiros 20% eu já fiquei, caramba, até melhor do que eu esperava que fosse. E aí ele dá uma estacionada ali no meio e fica bem lento, assim, tem uns momentos que ele fica bem entediante, que eu fiquei tipo, meu Deus, não acaba, não passa as páginas. E eu confesso que foi um pouco complicado de seguir essa leitura em alguns momentos, porque o final do livro, ele é muito bom mesmo, ele me pegou bem desprevenido, a forma como ele encerrou. E eu gostei porque é um final que ele fica aberto a várias interpretações. Cada pessoa pode interpretar uma coisa diferente, ou várias coisas diferentes. É um final que ele deixa muitas opções de interpretações. E eu não vou falar aqui o que é que eu interpretei do final, porque seria spoiler, né? Mas eu recomendo ler esse livro pra você saber o final e você tirar a sua própria interpretação. Mas é um livro que ele basicamente lhe dá uma sensação de frustração e como se ele tivesse lhe sufocando, sei lá. Porque você fica sempre esperando que algo de ruim vai acontecer, ou também se perguntando o que poderia ter sido que o K fez, que tá sendo ele ser processado, mas ao mesmo tempo também que você fica querendo acreditar porque ele fala que não fez nada demais. E também é frustrante, porque você vê ele correndo atrás de opções pra tentar ajudar ele naquela situação e tentar entender o que é que tá acontecendo mesmo, e ele nunca consegue nada, e ou senão ele vai entrando em situações assim meio agoniantes, sabe, que vai dando um nervoso de você ler, que é, sei lá, umas confusão, umas doideira que acontece. E eu gostei muito do final, porque eu acho que o final fez jus e fez até valer a pena essas partes do livro que eu achei mais lentas. Então é um livro que eu recomendo sim, só que eu sei que não vai ser uma leitura muito fácil e também não vai ser uma leitura assim prazerosa, dependendo da pessoa no caso, né? Pelo menos pra mim foi assim. Se eu fosse dar uma nota assim avaliando a história em si e essa parte mais das reflexões, eu daria umas 4 estrelas, mas se eu for avaliar contando com a minha experiência literária, eu preciso dar um 3,5, porque tiveram momentos que foi bem complicado, galera, não vou mentir mesmo, que tinha momentos que eu ficava, não dá mais, eu não aguento mais ler isso aqui. A forma de contar a história dele me lembrou um pouco Dostoiévski, mas eu ainda gostei mais da escrita do Dostoiévski, porque, sei lá, tem umas partes desse livro também que ele é meio confuso. A escrita do Kafka também não é nem confusa, mas, tipo, a construção do livro é um pouco confusa, porque depois eu fui pesquisar um pouco sobre, eu vi que é um livro que ele escreveu, assim, em um período longo, tipo, ele escrevia um pedaço desse livro, aí escrevia outras coisas, e aí tiveram meio que alguns intervalos entre esse livro, e aí tem uns capítulos não finalizados também, e aí depois que ele morreu, tiveram acesso a outros capítulos que não tinham sido inseridos nessa versão final dele, né, que ele deixou. E aí tem umas partes que você vai ficar um pouco confuso mesmo, acho que isso é normal. Então pegar uma edição que tenha pelo menos umas notas de rodapé ajuda bastante. Aqui eu li nessa edição aqui, que eu deixei a capa aí, porque ela tá disponível no Kindle Unlimited, então eu escolhi ler nela mesmo. Mas eu fico me perguntando se eu não teria gostado mais ainda do livro se eu tivesse lido na Antofágica, porque eu sempre gosto de ler livro clássico na Antofágica, então fica aí o questionamento. É isso. Agora vamos para a última leitura desse vídeo, finalmente. E eu tô bem nervoso, porque vai ser uma releitura. Mas daqui a pouco eu já volto aqui pra falar o que é que eu achei. Pra vocês vai ser só um corte. Eu li A Cabana, reli A Cabana no caso. E assim, foi uma experiência interessante. Eu tava com medo de não gostar desse livro, pra falar a verdade. Eu tava com medo de não ser um livro que fizesse mais sentido pra mim no momento. E nem tivesse assim, na vibe do que eu tô gostando de ler no momento. E eu também, ao mesmo tempo, eu tava com um pouquinho de esperança de que eu não fosse odiar. Então, eu fiquei realmente entre o meio termo ali. Eu dei 3 estrelas já adiantando minha nota pro livro. Foi quase um 3,5, mas eu vou explicar pra vocês. Só que antes eu quero contar um pouquinho da sinopse, caso você não conheça a história de A Cabana, apesar de ser super famoso aí, né? É basicamente sobre a história dessa família. E aí, eles são uma família, assim, muito religiosa e tudo mais. E aí, eles vão pra um acampamento em um dia. E a filha mais nova da família, a Missy, ela tem 10 anos, se eu não me engano. Ela é sequestrada e assassinada
por um cara que é um serial killer lá de meninas, que ele é chamado de matador de meninas. E é interessante essa parte do thriller, porque eu acho que ele construiu muito bem, apesar do livro não ser um thriller, não ser um suspense, essa parte eu achei muito bem feita. E aí a gente vai acompanhar o pai, que é o protagonista da história, passando por esse processo de luto e de frustração. Ele não consegue aceitar que perdeu a filha dele, ele começa a culpar Deus e ele não consegue mais acreditar. E aí o que movimenta a história no caso é porque um dia ele recebe um bilhete com o nome assim, dizendo assim, estou com saudade, venha me visitar na cabana, um negócio assim. E essa cabana, no caso, foi a cabana que encontraram o vestido da filha dele, no caso, meio que a cena do crime onde tudo ocorreu. E a assinatura do bilhete tá assim, papai. E papai era a forma como a esposa dele se referia a Deus. E é interessante porque ele fica curioso. Primeiro ele acha que é uma brincadeira de mau gosto, alguém querendo tirar onda com a cara dele, uma pessoa que sabe do que aconteceu. Só que aí depois ele começa a ficar meio desconfiado, porque meio que esse rolê de papai era uma coisa que só ele e a esposa dele sabiam, não era uma coisa assim que muita gente sabia. Aí ele fica se perguntando, como ele tá ali já no momento de desespero, ele começa a ficar curioso e resolve ir na cabana. Quando ele chega lá na cabana, ele encontra uma mulher, que ela é a representação de Deus, um homem, que seria a representação de Jesus, e outra mulher, que seria a representação do Espírito Santo. E aí ele vai passar um tempo conversando com essas pessoas, meio que culpando e perguntando por que fariam isso com a filha dele, e vai ter todos esses questionamentos, essas reflexões que vocês devem imaginar com relação a esse negócio dele ter parado de acreditar por conta dessa tragédia, culpando Deus e tudo mais e tudo mais. Então, sim, é um livro cristão. As partes que eu achei interessante, primeiramente, do livro, foi isso do autor escolher retratar Deus como uma mulher negra, Jesus como um homem com traços assim de uma pessoa do Oriente Médio e o Espírito Santo como uma mulher asiática. E aí até o próprio personagem, ele fala que ele ficou surpreso porque ele tinha esse preconceito na cabeça dele de imaginar tipo Jesus como um homem branco assim, com feições europeias, e Deus como um homem assim, branco também, barbudo, um velho assim, aquela imagem bem caricata que meio que automaticamente a gente constrói na nossa cabeça. Achei essa parte interessante. Achei outra parte interessante também, que é uma conversa dele com Jesus, que Jesus meio que critica as religiões, e ele fala que às vezes religião é uma forma das pessoas usarem para doutrinar as outras pessoas ou controlar as outras pessoas, e isso acaba afastando mais elas dele, e muitas vezes as religiões distorcem o que ele está falando para exercer algum tipo de poder. Eu achei muito interessante porque eu sei que provavelmente deve ter sido um livro que gerou algumas polêmicas por ser um livro cristão, e aí as pessoas assim muito religiosas que devem ter ido ler não devem ter se agradado muito de ler isso. Então isso eu achei interessante. É um livro que, apesar de ser um livro cristão e ele falar sobre Deus, falar sobre Jesus, se você não é uma pessoa que acredita nisso, eu acho que o livro pode significar coisas diferentes, porque muitas coisas do livro ser tiradas como metáforas, porque eu acho que a reflexão principal do livro é sobre perdão, sobre esperança e sobre recuperação, sobre se curar de um trauma, de um luto, e meio que perdoar também. Então o livro vai falar muito disso. Também acho interessante esse livro estar nessa lista, justamente por motivos óbvios que vocês devem estar imaginando, por todas essas reflexões. E as únicas coisas assim que eu não me agradei tanto foi porque pareciam que algumas coisas o autor fez de uma forma muito conveniente. Tipo assim, o personagem acreditava muito fácil em tudo, sabe? E assim, galera, mesmo que você seja uma pessoa super cristã, vivendo no mundo que a gente vive, não seria assim de cara que a pessoa ia acreditar que tava vendo Deus e Jesus e o Espírito Santo numa cabana, e que ele tava mandando um bilhete pra você e que ele queria especificamente falar com você, porque você é o alecrim dourado. E, tipo assim, pessoalmente mesmo, numa conversação, vocês estão entendendo o que eu quis dizer? E aí parece que o personagem de cara, ele já acredita, sabe? Quando ele recebe o bilhete, ele já fica pensando, nossa, deve ser Deus que me mandou um bilhete. Ele podia ter trabalhado um pouquinho mais esse rolê do personagem acreditar naquilo, ou duvidar até um pouco, né? E eu acho que não teve tanto isso assim. Eu gostei do final do livro, que eu não me lembrava como encerrava. E eu acho que o final do livro fez abrir margens pra mais de uma interpretação. Isso que eu achei interessante, porque se ele tivesse feito o final de outra forma, ia ficar uma coisa muito fechada e específica. Então eu gostei da forma como ele encerrou a história. Então eu achei um livro bom, resumidamente. Ele vai fazer sentido pra algumas pessoas, mas pra outras não. Quando eu tava lendo esse livro em live, algumas pessoas me falaram que começaram a ler, mas não conseguiram terminar. Então sim, é um livro que ele vai dividir opiniões. Pode ser que você goste, pode ser que você ame, assim como teve muita gente também que me disse que chorou horrores com esse livro, se emocionou. E é um livro, assim, muito pessoal. É um livro que realmente vai atingir um público muito bem, vai atingir um público ali no meio termo e vai atingir um público muito negativamente também. Mas eu acho que foi uma releitura válida sim, porque o livro tem umas reflexões interessantes, tem umas metáforas interessantes, e pra mim, pelo menos, foi um livro bom. E é isso. E é isso, gente. Chegamos ao final deste vídeo. Depois de um mês, foram leituras, assim, densas e lentas, mas é porque também foi um mês que eu tava meio ruim no sentido de conseguir focar em ler, então foi por isso que esse vídeo demorou. Eu comecei ele, literalmente, no começo de novembro, no dia 1 de novembro, e a gente está no dia 1 de dezembro, quando eu tô finalizando. Então, por favor, deem valor a esse vídeo, porque ele deu um trabalhão. Espero muito que vocês tenham gostado de ver aí mais uma lista diferente. Se vocês tiverem mais uma sugestão, assim, de outro vídeo desse, deixem aí nos comentários, porque eu amo pegar essas listas, assim,
de livros famosos ou conhecidos ou indicados por tal pessoa, por tal lugar, por tal coisa, e trazer aqui pro canal, porque eu acho que isso é uma maneira da gente ver outras formas que a leitura ela é espalhada assim pelo mundo, não assim só na nossa comunidade, mas assim em outras situações e para outras pessoas também. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei do vídeo, no geral assim, foram 5 leituras que eu aprovei, não teve nenhuma assim que eu odiei, apesar de eu não ter gostado tanto assim do juízo final, mas também não foi um livro assim 100% ruim. Mas assim, como vocês viram aí pelas notas, foram os livros que ficaram basicamente na mesma linha, no mesmo patamar. Então tá aprovado aí. Eu queria poder fazer uma recomendação de livro. Se você tá preso e tá assistindo esse vídeo, não sei como você estaria assistindo esse vídeo se você estiver preso, mas eu acho que você ia gostar muito do livro do Stephen King. Leiam, eu recomendo. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero ver vocês no próximo. Um beijão e tchau.